Então, agora dando sequência, né, à nossa aulinha, já comentamos aí o artigo 198, que trata das nossas diretrizes do SUS, tá? E agora nós vamos para os parágrafos, e esses parágrafos eu tenho que ter muito cuidado, porque nós já tivemos aí algumas alterações, tá? Nós temos aí, seguindo a EC número 29, que é aquela que predominava do ano de 2000, mas em 2015 nós tivemos uma outra alteração, que é esse 86, que nós estamos seguindo agora, e 2016 outra alteração, tá bom? Então tá aí uma maior confusãozinha, né? Os alunos estão questionando, professora, você tinha acabado de alterar a aula e agora já tem que alterar de novo? Sim, meus cheiros. Então toda vez que tem uma alteraçãozinha, tem que modificar, tá? Então olha só. Agora a gente vai tratar da parte do financiamento do SUS, tá? Na verdade, a gente começa falando sobre esse financiamento lá no artigo 195, né? 194 a gente fala sobre a Seguridade Social e no 195 a gente especifica, né? Como que esse financiamento, como que esse dinheiro do SUS vai ser proveniente, né? Como é que ele vai vir, como é que nós vamos aplicar esse dinheiro, tá? Então agora, através desses parágrafos, nós vamos definir essa participação e como que vai ser essa participação, que é através dos percentuais, tá bom? Então vem pra cá. Olha só. Aqui ele cita, né, aquilo que nós já havíamos comentado, que o SUS, né, ele será financiado com esses recursos. E esses recursos vão ser provenientes, né, da Seguridade Social, que é exatamente o artigo 194, por isso que eu falei que é tão importante a gente estudar o 194 e o 195, mesmo que não conste lá no edital para ser estudado, né, mas porque aqui a gente fala desse orçamento, então se eu não estudei o 194, eu não sei, nem o 195 como que esse dinheiro vai ser, né? Então, quando a gente fala da Seguridade Social, precisa envolver a saúde, a assistência e a previdência. Então, a gente vai retirar um percentual, que é o percentual da saúde, tá bom? Mas também em relação às nossas esferas de governo, União, Estados, DF e municípios, tá? Então, isso daqui já consideramos, já havíamos comentado, e existem outras fontes também. Essas outras fontes aqui, elas vão ser citadas lá no 8080. Então, quando a gente estuda 8080, tá? Tem um artigo que ele vai tratar exatamente sobre essas outras fontes, tá bom? Então, quem foi que determinou isso daqui? A EC número 29, Emenda Constitucional número 29. A gente fala muito dela, né? Porque ela é a base, na verdade, ela era a base aqui de tudo, tá? Agora que teve uma modificação e eu vou falar sobre essa modificação, tá bom? Mas a gente segue ela é do ano de 2000, tá? E aí ela vem definir esses percentuais, esses valores que vão ser destinados, tá bom? Aqui no parágrafo 2º também permanece a mesma emenda constitucional, que é a 29, tá? Então ele cita assim, a União, os Estados, o Distrito Federal, ou seja, todas as nossas esferas, elas terão que aplicar anualmente, aqui ó, em ações e serviços públicos, um mínimo, que são esses percentuais mínimos, derivados da aplicação desses percentuais que serão calculados, tá? Então, isso daqui não modificou nada, continua, né, desde o ano de 2000, com essa EC número 29, tá? Então, parágrafo 1º, parágrafo 2º, eu não tenho nenhuma alteração. Só que no parágrafo 1º, eu tenho aqui os incisos, né? Tem o 1º, 2º e 3º. E esses incisos, eles vão estar relacionados às esferas, tá? Então, o inciso 1, relacionado à esfera federal, à União, o inciso 2 aos estados e o 3 aos municípios. Então, aqui, meus cheiros, que nós tivemos essa alteraçãozinha, tá bom? Então, seguia assim, parágrafo 2º, EC número 29, e depois já começavam os parágrafos aqui, o parágrafo e os incisos, e seguia a mesma EC número 29, só que agora não tá mais assim, tá? Aqui nós tivemos essa alteração, tá bom? Então, o inciso 1, ele trata da união. Como que essa união vai aplicar, né, esse dinheiro para a área da saúde? Então, eu vou falar como que era antigamente e como que ficou agora, tá? Porque se na sua prova cair, igual do jeito que era antigamente, você já sabe que é peguinha de prova, tem que colocar falso, tá bom? Por quê? Porque às vezes o aluninho já assistiu minha aula, né, minhas aulas aí no momento, né, anterior, e aí falou, professora, mas você já tinha explicado assim, eu marquei porque você tinha explicado. Então, eu preciso lembrar como que era e não se aplica mais e como que ficou, tá? Então, era assim,
Esse inciso 1, que é o que trata da União, quando ele era pela EC número 29, Emenda Constitucional número 29, ele falava assim: a União vai pegar o orçamento do ano anterior mais a variação positiva do PIB e vai aplicar na área da saúde, tá bom? Então, se hoje você for fazer sua provinha e você se deparar com esse texto, está errado, tá? A União não trabalha mais dessa forma. Então, hoje, o que foi substituído? Pela EC número 86, tá? Que é de 2015. Então, nós tivemos essa alteraçãozinha, tá? Então, hoje ele fala aqui, no caso da União, que é o que nós estamos, né, relacionando, ela vai trabalhar com a receita corrente líquida do respectivo exercício, ou seja, do ano, tá? Não podendo ser inferior a 15%, tá bom? Então, hoje a União está trabalhando dessa forma. Ela pega aquela receita líquida daquele período, tá? Que é do exercício do ano, e ela vai aplicar um valor não sendo inferior a 15% na área da saúde. Combinado? Então, isso daqui foi alteração, isso eu tenho que ter muito cuidado, porque não se aplica mais aquele negócio da variação positiva do PIB, nada daquilo, tá? A gente trabalha com esse percentual. Só que agora tem um outro detalhe muito importante, tá? Por isso que a gente precisa atualizar sempre essas aulas que tem qualquer alteração dentro da lei. Essa EC número 86, que aqui nós estávamos seguindo já a partir de 2015, desde 2015, definiu exatamente isso daqui para a União, tá? Que a União iria pegar esse percentual de no mínimo 15%. Só que esse percentual de 15%, segundo essa EC número 86, ele ia ser de forma progressiva, ou seja, a lei é de 2015 e a partir do próximo ano subsequente, 2016, nós iríamos trabalhar com percentuais até atingir 15%. E esses percentuais seriam, né, de forma progressiva, porque eles iriam crescendo, então seria 2016, 17, 18, 19 e 20. Eu gravei isso nas minhas aulas, tá? Porque isso daqui tinha sido alterado junto com a EC número 86. Só que, meus cheiros, em 2016 nós tivemos outra alteraçãozinha, tá bom? Então, olha só. Seguir exatamente isso daqui, tá? Isso seria de forma progressiva. Então, vocês teriam que estudar, falando dos 15%, mas vocês também teriam que saber esses percentuais, porque para cada ano, 2016, 17, 18, 19 e 20, aí sim, em 2020, nós iríamos atingir esse patamar de 15%, tá bom? Só que isso também foi revogado, tá? Então, nós temos aqui, eu coloquei aqui para vocês, tá? Aqui nós temos a Emenda Constitucional número 95 de 2016, que revogou exatamente isso daqui, tá bom? Então, agora a gente não trabalha mais com esses percentuais de forma progressiva, tá? Por quê? Porque agora eles definiram que a União vai ter que trabalhar com esses 15%, o mínimo 15%, e não dependendo aqui desses anos até chegar a 2020 não, tá bom? Então, se na sua provinha também estiver especificando esses percentuais e falando que esse valor de 15% no mínimo vai ser de forma progressiva até chegar a 2020, tá errado, tá? Porque isso daqui já foi revogado, tá bom? Então, muito cuidado, porque agora a gente só segue isso que foi definido dos 15% e não tem mais essa forma progressiva com esses percentuais. Não vou mais estudar isso, ok? Certinho? Tá bom? Então, isso daqui é o que precisava muito ser dito, porque foi uma bagunça, né? Em 2015 ele colocou, aí logo em 2016 ele vem e retira, e aí o aluno estuda uma coisa, daqui a pouco modifica, mas agora já tá bem explicadinho, tá bom? O parágrafo 2º e o parágrafo 3º, eles permanecem, aí eu não tenho nenhuma alteração, tá? Então, o parágrafo 2º é aquele que a gente trata dos estados, muito cuidado, porque aqui eu tenho estados e Distrito Federal. E aí, às vezes, o aluninho, quando ele visualiza as esferas de governo, né, ele visualiza a União, aí depois eu tenho estados, Distrito Federal e lá embaixo eu tenho os municípios. Então, ele acredita, às vezes, que o percentual do Distrito Federal vai ser relacionado só à esfera estadual, e não é, tá? Então, o Distrito Federal, ele exerce o papel de estados e municípios, tá? Isso a gente trabalha lá dentro da 8080. Então, na 8080, a gente tem os artigos 15, 16, 17, 18 e 19. E o 19 é do Distrito Federal.
E ao Distrito Federal, ele diz que ao Distrito Federal, ele exerce o papel tanto dos estados como dos municípios. Então, pelo fato do Distrito Federal exercer o papel dos dois, ele também vai contribuir considerando aí os dois, tanto o percentual do estado como o percentual do município, tá bom? Então, isso, quem for assistir 8080, lá na frente entende um pouquinho melhor, porque na hora que eu vou explicar, falando sobre o Distrito Federal, eu dou essa explicaçãozinha, tá? Porque o artigo 19 é privativo do Distrito Federal. Mas aqui é só para você saber por quê que tem hora que o Distrito Federal vai aplicar um percentual que é do estado e tem hora que ele vai aplicar um percentual que é do município, tá bom? Então, olha só, aqui no caso dos estados e o Distrito Federal, a gente segue aquilo que é definido nesse artigo 155, que nós temos a emenda constitucional número 141, que define esses percentuais, tá bom? Então, isso daqui eu só coloco para vocês terem uma ideia de onde nós estamos tirando esses percentuais. Mas os estados e o Distrito Federal, eles vão aplicar 12%, tá? Então, do seu orçamento, eu vou retirar no mínimo 12% e destinar à área da saúde. Já agora o parágrafo 3º, ele fala dos municípios. Então, ele fala dos municípios, mas ele também fala do Distrito Federal. Ué, André, mas você acabou de citar aqui o Distrito Federal junto com os estados e o Distrito Federal não fica junto com os estados? Sim, na esfera, né? Mas foi aquilo que eu expliquei. Em se tratando dessas ações, né, que serão feitas, executadas, o Distrito Federal exerce o papel de município. Nós não somos municípios. Aqui nós temos regiões administrativas, né? Mas, segundo a lei, nós exercemos o papel do município. Qual é o papel do município? Atenção básica. Então, o Distrito Federal é o único polo da federação que, segundo a lei, define que ele vai trabalhar com tudo, seja a atenção básica, a média e a alta, tá? Então, aqui nós trabalhamos com tudo, por isso que nós exercemos o papel dos municípios e dos estados. Então, já que nós exercemos o papel do município, nós temos que ter também aqui o Distrito Federal proporcionando, dependendo, né, de algumas arrecadações, um percentual de 15%, tá? Então, para minha prova, André, o que eu vou lembrar? Você vai lembrar que a União, ela vai ter que pegar o orçamento, né, o respectivo orçamento daquele período, tá? Daquele ano, e ela vai trabalhar destinando um percentual de, no mínimo, 15%. Bacana, fechei isso. Quando se fala de estados e Distrito Federal, a gente aplica um percentual de 12%. Mas quando se trata de municípios e também de Distrito Federal, porque o Distrito Federal exerce o papel do município, a gente trabalha com 15%, tá bom? Então, muito cuidado com essas variações. Então, exemplo, quando eu explico isso daqui para os meus alunos, principalmente no presencial, eles questionam muito. Eles falam assim, tá, André, e quando que o Distrito Federal vai aplicar 12 e quando que ele vai aplicar 15? Exemplo, nós temos alguns impostos que eles são privativos do estado e tem impostos que são privativos do município, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Existe um imposto que nós chamamos de imposto pós-morte, né? Que é quando essa pessoa vai a óbito e essa família precisa contribuir, tá? Precisa pagar um percentual. Então, esse imposto pós-morte, ele é destinado privativamente ao Estado, tá? Então, se esse paciente, se essa pessoa foi a óbito lá no município, o município pega esse percentual e destina para o Estado. Então, para esse imposto, a gente vai retirar o quê? 12%, tá? Porque é aquele percentual que é privativo do Estado. Então, aqui no Distrito Federal, né, esse paciente que vai a óbito, na hora de retirar esse percentual desse imposto, que é privativo ao Estado, eu retiro 12%, tá bom? Mas já o IPTU é o imposto privativo do município. Então, aqui, na hora que é pago o IPTU, eu não retiro 12%, eu já retiro 15%, tá bom? Então, é só para vocês entenderem. Ah, professora, eu preciso ficar sabendo desse imposto pós-morte, IPTU. Não precisa saber nada disso, meu cheiro. É só para vocês entenderem que tem hora que aqui no Distrito Federal a gente aplica um percentual de 12% e tem hora que a gente aplica um percentual de 15%, tá? E essa variação depende, claro, da arrecadação e daquele imposto que é privativo para cada esfera, tá? E ainda existem os impostos segregados. Se na tua prova falar de impostos segregados, é assim. Exemplo, IPVA é considerado um imposto segregado. O que é o imposto segregado? É que ele é dividido, ele é diluído entre as duas esferas, tanto aos estados como aos municípios, tá? Então, IPVA é um exemplo. Então, vai ficar um percentual para o município, vai ficar um percentual para o estado.
Só que aqui no Distrito Federal, a gente não trabalha com impostos segregados, porque a gente não vai dividir esse imposto. Eu não vou mandar um tanto para o Estado e um tanto para o município, porque eu exerço o papel dos dois, tá? Então, aqui no Distrito Federal, esses impostos segregados, que eles são considerados segregados, aqui eles não são divididos, eles não são diluídos. Tá, André, e se cair na minha prova falando que o Distrito Federal divide esses percentuais, né, em duas partes, como é que eu considero? É errado, tá? Aqui não pode falar que esses impostos segregados são divididos. Então, como é que a gente vai aplicar? Exemplo, o IPVA. Quanto que vocês vão cobrar, então? 12 ou 15%? 12, tá? Segue o percentual o mesmo do Estado, tá bom? Quando for para impostos segregados, aqui no Distrito Federal, que nós não diluímos, nós seguimos o percentual dos estados, 12%, tá? Então, eu tenho que lembrar, União, no mínimo 15%, estados e Distrito Federal, 12%, municípios e Distrito Federal, 15%, e quando falar de impostos segregados no Distrito Federal, a gente não divide e segue o percentual de 12%, tá bom? Então, isso precisa estar aí gravadinho, tá? Por quê? Porque quando envolve número, essas questões, eles amam colocar, tá? Porque dá para confundir e principalmente quando se trata de Distrito Federal, porque como ele exerce o papel dos dois, às vezes o aluninho tem a tendência de colocar só 12% para o Distrito Federal, tá? Quando na prova tem falando que Distrito Federal faz 15%, aí o aluno fala que isso daí é peguinha, porque quem faz 15% são os municípios, tá bom? Mas como nós exercemos o papel dele, nós também fazemos 15%. Certinho? Então, já expliquei o inciso 2, o inciso 3, que segue esse número 29, não tivemos alteração. Só no inciso 1 que nós tivemos alteração, que é o da União, tá? Aqui, o parágrafo 3º também continua seguindo a esse número 29, e ele fala dessa lei complementar. Essa lei complementar, eu também comento dentro da minha 8080, que foi definido um prazo de 5 anos, tá? Então, ela será reavaliada pelo menos 5 anos. Muito cuidado com esses valores. Vira e mexe, eu me deparo nas provinhas aí, na hora que eu tô respondendo, 2 anos, 4 anos, tá bom? Então, falei de lei complementar, lembro dos 5 anos, tá? E existe uma lógica de estabelecer esses 5 anos, por quê? Porque quando a gente trabalha a Lei 8.142, é a que eu trabalho depois da 8080, a gente fala sobre os nossos conselhos de saúde e as nossas conferências de saúde. E essas conferências, segundo a Lei 8.142, ficou definido um prazo de 4 anos. Então, a cada 4 anos, eu vou ter uma Conferência Nacional de Saúde. E qual é a finalidade, André, dessa conferência? É de propor novas políticas, de implementar aquelas que já existam, tá? É assim que funciona uma conferência. Então, se a cada 4 anos eu vou propor uma nova política, eu vou implementar uma política que já existe, eu preciso reavaliar esses meus percentuais, esses valores. Então, nós temos essa lei complementar acontecendo no 5º ano, no próximo ano a conferência, para exatamente definir se esses valores que haviam sido determinados aqui, eles estão condizentes com aquilo que nós vamos propor de novo, que foi definido dentro dessa conferência, tá bom? Então, a lei complementar ela acontece sempre no 5º ano, porque a cada 4 anos nós temos aí as nossas conferências de saúde, certo? Então, isso daqui não muda, só tenho que lembrar, lei complementar sendo reavaliada no mínimo a cada 5 anos, ok? Vou mais. Aqui nós temos os incisos falando sobre essa lei complementar, tá? Muito cuidado também, porque o inciso 1 sofreu uma alteraçãozinha aqui, tá? O inciso 2 e o inciso 3, eles permanecem, tá? Do jeito que estava escrito no texto original, segundo a AIC número 29, mas o inciso 1º também teve alteração. Então, tudo que for alteração, meus cheiros, essas alterações mais recentes, estudem, tá? Porque, claro que os certames, eles querem, né, ter um quantitativo aí, né, de candidatos sendo eliminados, e a gente consegue essa eliminação desses candidatos, principalmente quando a gente coloca aquilo que está sendo atualizado dentro da lei. Tem muito aluninho desavisado que ele pega a lei com o texto original, começa a estudar, e aí depois ele não se depara que essas alterações foram realizadas e aí ele não considera essas alterações, tá bom? Então os certames, eles adoram colocar essas alterações, principalmente quando elas são recentes, para que o aluno observe se realmente esse aluno estudou essa legislação atualizada, tá? Então vamos lá para o inciso 1. O que mudou no inciso 1? O inciso 1, ele trata desses percentuais
que nós acabamos de falar, né, que são os percentuais mínimos que vão ser destinados para a área da saúde. Então, olha só, a nossa lei complementar, ela vai ser, né, revista aí a cada 5 anos. Então, a cada 5 anos, eu vou ter que observar se esses percentuais, eles estão adequados, né? Se aqueles 12% dos estados eu permaneço com esses 12, se os municípios eu vou permanecer com 15. Então, ele deu essa brecha que ele possibilitou, que através desses incisos, nós tivéssemos aqui a cada 5 anos esses percentuais sendo revistos, tá? O que modificou aqui então, Andréia? Quando a gente trabalhava a EC número 29, que o inciso 1 também tinha na EC número 29, ele definia todas as nossas esferas, incluía União, Estados, DF e municípios, tá bom? Então, ele trabalhava aqui, ó, com os incisos 1, 2 e 3, porque os incisos 1, 2 e 3 estavam relacionados à União, aos estados e aos municípios, que nós acabamos de falar, tá? Só que agora nós não seguimos mais isso, nós seguimos a EC número 86, que é a de 2015, a mesma que alterou o percentual da União, falando que agora a União vai ter que trabalhar com no mínimo 15%, tá? Foi a mesma. Então, o que foi modificado aqui, Andréia? Que essa lei complementar que nós vamos ter, né, essas alterações, possíveis alterações, no mínimo a cada 5 anos, ela não vai se aplicar à União. Eles tiraram a União, eles deixaram a União de fora. Então, a cada 5 anos agora, eu só vou rever esses valores relacionados aos estados e aos municípios, porque agora só ficou o inciso 2 e o inciso 3. O inciso 1 eles retiraram. Então, Andréia, significa o quê? Que a cada 5 anos, agora a União não vai ter que rever esses percentuais destinados à área da saúde? Sim, meus cheiros, é isso mesmo, tá? Então, agora nós temos esse valor determinado e não existe mais dentro da lei falando que a cada 5 anos, os percentuais que a União destina para a área da saúde, eles terão que ser alterados, tá? Infelizmente, isso daqui foi um dos maiores golpes que nós tivemos, porque dava essa garantia, né? Que a cada 5 anos isso daí poderia ser alterado conforme a necessidade. E agora a União não entra mais nisso, tá bom? Então, só os estados e os municípios que a cada 5 anos eles irão rever esses percentuais, esses valores, ok? Então, fiquem atentos, porque isso também é alteração de 2015, tá? O segundo, ele permanece, segue esse número 29, não muda nada, tá? Ele diz assim: na hora do Ministério da Saúde, que é a esfera federal, a União, ela for ratear esse dinheiro dela, que a gente sabe que ela faz esses repasses para os estados, Distrito Federal e municípios, como que isso vai ser feito? Ela, a União, vai poder, né, direcionar esse dinheiro para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios, tá bom? Só que ela vai observar as disparidades regionais. O que significa isso? Claro que quem estiver precisando mais, recebe mais, tá? A gente trabalha com a equidade, ou seja, com a maior necessidade. Então, para a gente tentar estabelecer esse equilíbrio, a gente considera, né, onde tiver a maior dificuldade ali de acesso de serviços, esse dinheiro vai ser mandado, né, uma maior quantidade, e quem não tiver tanto, né, recebe menos, tá bom? Então, isso é observado. E aos estados? O estado, ele também, na hora de ratear esse dinheiro dele, ele vai repassar para os municípios, tá? E também ele vai considerar a mesma coisa, observar essas disparidades regionais, essas diferenças, e vai mandar para o município que precisar mais, tá bom? Então, ele fala assim: os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde serão destinados a quem? Aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, tá? E aqui, observando, não, aí ele fala aos municípios. E os estados, né, depois, ele destina aos municípios. E o que a gente precisa observar? Essa progressiva redução das disparidades regionais, tá? Que é essa diferença que a gente pode ter dentro de uma região. Isso daqui não modificou nada. E também aqui no inciso 3º não foi modificado em relação a essa lei complementar, as normas de fiscalização, avaliação e controle e despesas da saúde em todas as esferas, né, aqui de governo, elas vão ser seguidas, tá? Então também é determinado que qualquer irregularidade, toda fiscalização, toda avaliação, tá, em relação a esse dinheiro, que é o dinheiro que vai ser destinado para a área da saúde, ele também vai ser revisto nesse período aí a cada 5 anos, conforme a lei complementar, tá bom? Então, olha só, meus amores,
Chamo atenção, então, ao inciso 1, vou fazer minhas marcações agora, tá? Ao inciso 1, tá? Do parágrafo 2º, por causa da alteração dele. Chama atenção também a essa forma progressiva que antes nós estávamos trabalhando e desde 2016 nós não trabalhamos mais com ela, tá bom? E chama atenção ao inciso 2, tá? Aqui que também foi modificado, que não segue a EC número 29 e segue agora... Não, perdão, inciso 2 não, inciso 2 e o inciso 3 segue, tá? É aqui, ó, do parágrafo 3º, tá? Do parágrafo 3º, aí sim nós tivemos a alteração no inciso 1, tá? Que a União não vai ter que mais a cada 5 anos, conforme a lei complementar, observar esses percentuais. E o inciso 2 e o inciso 3 permanece a mesma coisa, tá bom? Então isso daqui precisa estudar muito porque tem essas alteraçõezinhas, tá? Agora vamos lá para fazer minhas marcações. Então olha só, nós temos aqui... nós temos aqui o nosso parágrafo 1º, tá? E o parágrafo 1º fala desse financiamento e esses recursos que vão ser provenientes, tá? Então, recursos provenientes de onde? Da Seguridade Social. Se eu falo Seguridade, meus cheiros, aqui pode ter escrito, tá? Saúde, Previdência e assistência, tá? Assistência. Ok? Então, eu posso considerar, tá? Porque a Seguridade Social envolve essas 3 áreas. E também quem vai contribuir? As nossas esferas, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Além de outras fontes, essas fontes eu vou encontrar dentro da 8080. Então, nós estamos seguindo, ó, a EC número 29, tá? De 2000. Aí, o parágrafo 2º, ele vem e fala, né? Que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, eles vão aplicar o quê? Anualmente, tá? Nessas ações e nesses serviços, recursos mínimos, que são os percentuais, tá bom? Nós vamos trabalhar com esses percentuais, tá? E também segue a EC número 29, tá? Agora vamos para o parágrafo 1º. O parágrafo 1º trata da União, certo? Se eu trato da União, como que eu vou trabalhar com a União? Receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%. Agora vem, EC número 29. 29 não, 86, meus amores. Tá? Isso daqui que foi alterado, ó, 2015, tá? Muito cuidado. Aqui, nós trabalhávamos de forma progressiva, mas em 15 de 12 de 2016, nós tivemos essa alteração pela 95, né? Emenda Constitucional número 95. Então, agora nós não vamos mais seguir essa de forma progressiva. O parágrafo 2º é relacionado aos estados e ao Distrito Federal, que eles vão aplicar 12%, tá? O parágrafo 3º, municípios e Distrito Federal, que nós vamos aplicar 15%, tá bom? E aqui o parágrafo 3º fala dessa lei complementar, que vai ser reavaliada pelo menos a cada 5 anos. Cuidado com esses 5 anos. Também segue esse número 29. O inciso 1 modificou, não segue mais esse número 29 e sim a 86, porque só vai tratar dos incisos 2 e 3. O inciso 1 eles tiraram, que era da União, tá? Então, os estados e os municípios vão ter que ser reavaliados a cada 5 anos. O inciso 2, nós vamos falar sobre os critérios de rateio da União. Então, a União vai destinar dinheiro para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios, tá? E os estados, eles vão destinar o dinheiro para os municípios. E quando eles forem destinar isso, eles vão observar a redução das disparidades regionais, ou seja, das diferenças regionais, certo? Seguimos também esse número 29. O parágrafo 3º fala que a fiscalização, a avaliação e o controle das despesas de saúde em todas as esferas também vão ser revistas a cada 5 anos, segundo a lei complementar, tá bom? Então, aqui eu só tenho que ter cuidado, porque tem hora que eu falo esse número 29, tem hora que eu falo esse número 86, ok? Vou dar uma pausa e volto ainda, porque nós temos que trabalhar com o parágrafo 4º, parágrafo 5º, que fala dos nossos agentes comunitários de saúde, tá bom? É rapidão, já volto.